O Salmo 127, eu vou estar lendo na versão NVI. O Salmo 127 é um salmo que ele também é intitulado Salmo da Família, juntamente com o Salmo 128, porque fazem menção à família, né? Fazem menção à questão dos filhos e a família de uma forma geral. Então, nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 127 na versão NVI. Amém? A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Queridos, este salmo é atribuído a Salomão. Portanto, sendo atribuído a Salomão, trata-se de um salmo de sabedoria ou de conselhos sábios. Salomão era um homem extremamente sábio, o mais sábio do Antigo Testamento, e nós temos na sabedoria de Salomão, dado ao Salmo 127, algumas questões importantes para nós enquanto família. Salomão, ele vai nos mostrar neste salmo o que a poesia hebraica, ela sempre trata, que é de um contraste. Sempre nós vamos perceber na poesia hebraica, e Salmos trata-se de poesia, é um livro poético, nós vamos sempre ler os Salmos e sempre perceber os contrastes, ou seja, os antagônicos, aquilo que se opõe, né? O mal e o bem, o bom e o mal, o ímpio e o justo, o inútil e aquele que é útil. Então, nós temos no Salmo 127 esse contraste, né? Esse contraste que nos é apresentado. A inutilidade da vida sem Deus, ou seja, sem Deus a vida se torna inútil, e a bênção da vida com Deus. Aqueles que são tementes a Deus desfrutam da bênção de Deus. E isso nós estamos falando, sobretudo, no contexto também familiar. Este salmo, queridos, ele, portanto, é um salmo que, além de nos mostrar este contraste que há entre uma vida inútil sem Deus e uma vida repleta das bênçãos do Senhor para aqueles que temem ao Senhor, nós vamos perceber no Salmo a diferença entre o esforço humano e aqueles que descansam em Deus e que são amados por Deus e como eles são supridos em Deus. Eu estruturei o Salmo em apenas duas partes e eu gostaria de tratar da primeira parte, né? A primeira parte trata-se do versículo 1º, o verso 2º, na parte A do verso 2º, e a ênfase dessa primeira parte dos Salmos, ou dessa primeira estrutura, poderíamos dizer, desse primeiro pilar do Salmo, vai nos falar sobre a inutilidade da vida sem Deus, né? Sem o Senhor, tudo é vão. Vamos ler mais uma vez os versos 1 e a parte A do versículo 2, que diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigia da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Portanto, o salmista, queridos, ele começa os salmos com assuntos do dia a dia, que tem a ver com todos nós. Ele vai enumerar 3 situações que têm a ver com todos nós e com as nossas famílias. Ele vai falar da
construção de uma casa, que é, de fato, abrigo e proteção para as nossas famílias, né? E é um sonho de cada um de nós, sobretudo os brasileiros, né? Tem aquele sonho da casa própria, e às vezes nós lutamos parte das nossas vidas para adquirir esse sonho, porque trata-se de uma realização na família. E a casa é o símbolo de proteção, de abrigo para a nossa família. O salmista também fala da segurança de uma cidade, a segurança que permite os seus moradores viverem em paz, e todos nós ansiamos por isso, e nós também, neste caso, somos privilegiados, apesar de que as coisas estão começando a mudar, parece, na nossa pequena porção, né? Parece que a violência, ainda que pequena, parece que está tomando lugar, não é isso? Mas ainda estamos num lugar seguro, né? Ainda nós podemos desfrutar e dizer, diferentemente dos grandes centros, que nós vivemos num lugar seguro. Portanto, fala da nossa realidade, o salmista fala da segurança da cidade, que permite que os seus moradores possam viver em paz. E em terceiro, vai falar do trabalho, que tem a ver também com todos nós, né? Do esforço para prover o que é necessário para a subsistência da nossa família, né? O esforço, o labor que nós temos para levar o alimento para casa e para trazer dignidade para o nosso lar. Nessas três questões, queridos, portanto, os seres humanos, eles são abrangidos. Portanto, o salmista, ele vai falar de coisas gerais, né? Essas três questões têm a ver com todas as famílias e com todos os lugares do mundo. Aqueles que não desfrutam desses benefícios, como nós vimos no vídeo, por uma conjuntura de questões, mas, na maioria das vezes, todas as pessoas querem ter uma boa casa, um lugar seguro para se viver, né, e ter um trabalho digno para levar o sustento para dentro do seu lar. Nestas três questões, portanto, queridos, nós precisamos entender que o salmista ele vai deixar bem claro que os esforços humanos, embora as pessoas possam conseguir ter resultado nisso, os esforços humanos, eles são inúteis para se obter tais coisas, né? Nós vamos perceber que é inútil tentar consolidar ou construir a nossa casa, é inútil tentar guardar a cidade, é inútil levantarmos cedo, trabalharmos o dia todo, deitarmos tarde, para poder levar o alimento para a nossa casa, se nós não entendemos que esta bênção é oriunda, é vinda do Senhor. Eu costumo dizer, e eu sempre digo isso na nossa igreja, que nós precisamos de dinheiro. Amém? Quem não estiver precisando, manda para mim, que eu estou. Mas nós dependemos de Deus, queridos. É diferente. Israel, no deserto, quando sai do Egito, a palavra diz que Deus, ele moveu o coração das mulheres do Egito, e aquelas mulheres começaram a fazer doações espontâneas para as famílias de Israel. E de lá eles saíram com muito ouro, com muita prata, com muita roupas caras, pedras preciosas. Só que daí eles foram para o deserto. O que você faz com tudo isso no deserto? Com toda a riqueza, com toda a prosperidade, eles não tinham o que fazer no deserto, a não ser depender do Senhor. A não ser depender do Senhor. Não tinha lugar para se comprar, então eles tinham que ser alimentados pelo maná, não tinham lugares para se comprar roupa, e a palavra diz que durante 40 anos eles viveram com as roupas sem haver o desgaste dessas roupas e dos seus sapatos. Porque, na verdade, queridos, nós precisamos de dinheiro, mas nós dependemos mesmo de Deus. Deus é que supre as nossas famílias, e é justamente isso que o salmista está expondo. Olha, vocês podem fazer todas as coisas com os seus esforços, mas se vocês não dependerem do Senhor, é inútil. É isso que o salmista está deixando claro, né? Portanto, queridos,
o conhecimento, o cuidado, o empenho humano em realizar, não são garantias de sucesso. Embora tenhamos que nos empenhar, embora tenhamos que labutar, tenhamos que trabalhar, nós não temos garantia de sucesso quando confiamos nos nossos próprios esforços. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus não haverá contentamento. E é isso que nós temos entendido. Sem Deus, todo esforço, a palavra usada pelo salmista, é inútil. Sem Deus, todo esforço é inútil. Agora, isso não significa que nós agora não tenhamos que lutar para construir, não tenhamos que lutar para guardar a nossa cidade, que não tenhamos que trabalhar para levar o alimento para a nossa casa. Mas nós precisamos entender que, embora isso tudo venha a acontecer, mesmo na vida do ímpio, nós precisamos, em questão final, entender que, no final das contas, vai sobrar somente o vazio das obras realizadas sem Deus. Vai haver as obras, mas não vai haver contentamento. Nós estamos num momento, queridos, em que nós temos visto pessoas extremamente ricas, sem dinheiro, e pessoas extremamente pobres, que só têm dinheiro. Pessoas extremamente ricas, sem dinheiro, e pessoas extremamente pobres, que só têm dinheiro. Porque pode se realizar, pode fazer, mas no final das contas, o que vai sobrar é aquilo que nós fizermos em Deus. Essa é a consequência daqueles que temem a Deus. E dando sequência, queridos, nós vamos então para a segunda estrutura, ou segundo pilar do Salmo, na qual eu estruturei, e aqui nós vamos ver as bênçãos da vida com Deus. Aquilo que Deus agrega, aquilo que Deus faz, como Deus nos abençoa, quando nós entendemos que nós somos dependentes dEle e que nós precisamos andar nele, amém? Aqui é importante, então, nós devemos notar a relação dessa segunda parte dos Salmos, o verso 2b até o final dos Salmos. Nós vamos perceber, você viu a minha luta, né? Rapaz, a minha esposa viu, está vendo, irmãos? Mulher enxerga o que os homens não enxergam. Tá, obrigado, tá? As mulheres enxergam onde nós não enxergamos, irmãos. O Rude não viu, é homem. A mulher enxerga onde o homem não enxerga, amém? Então, quando a sua esposa disser assim, olha, cuidado, tenha cuidado mesmo. Tenha cuidado, porque talvez seja um conselho muito bom para a sua família. Amém? Nós vamos ver, queridos, a partir do versículo 2, parte B, nós vamos então, portanto, ver, levando em consideração o primeiro versículo e o segundo versículo, parte A, nós vamos ver o contraste. Então, em primeiro lugar, a edificação da casa na primeira parte, na primeira estrutura, e a edificação da família na segunda estrutura. Se no versículo 1 nós temos a edificação da construção, nos próximos versículos o salmista vai expor a edificação da família, pois trata-se daqueles que estão debaixo da bênção de Deus, e não apenas constroem casas, mas constroem um lar, amém? As sentinelas que guardam a cidade na primeira parte, na primeira estrutura, e agora os filhos, a família que protege o pai na segunda parte. Então, nesta segunda parte, em resposta à inquietude, à inutilidade da vida sem Deus, nós vamos perceber o salmista apresentando agora uma vida que é abençoada por Deus. Aqueles que desfrutam das bênçãos do Senhor. Ele fala sobre as dádivas de Deus e aqueles que podem desfrutar, de toda a benevolência de Deus. Primeiro em dar ao homem o de comer, depois o trabalho e também dar a este homem de ter filhos, a condição de ter filhos. Então, o versículo 2 eu gostaria de ler, na parte B, eu gostaria de pensar com os irmãos,
rapidamente. A palavra do Senhor diz assim: pois Ele concede o sono a quem ama. Portanto, queridos, obviamente, não significa que Deus, Ele abençoa o ocioso. Nós precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo vai dizer que quem não trabalha não come. Então, não significa que, enquanto estamos dormindo, Deus está nos abençoando, ou seja, uma vida de ociosidade, e Deus tem parte nisso. Mas significa dizer, queridos, que através desse contraste, como eu disse, enquanto o homem sem Deus trabalha, quase sem dormir, acorda cedo, dorme tarde, e a vida é inútil, nós temos um homem que trabalha, que não come o pão de dores, e que agora ele recebe do Senhor a recompensa do seu trabalho, de forma digna, honesta, sem ter que sofrer as dores daquele que trabalha sem Deus. Trabalhar sem Deus é sempre um risco, porque quando nós trabalhamos sem Deus, a nossa recompensa ou o sucesso, ele não é garantido. Agora, quando nós temos Deus no nosso negócio, nós temos a certeza que se as nossas decisões elas são tomadas em Deus, nós teremos sucesso naquilo que nós fazemos. Com isso, queridos, o salmista quer mostrar que a bênção ela procede do Senhor, ela vem do Senhor. Ele cuida dos seus amados, o cuidado vem de Deus. Ele abençoa o trabalho diligente daqueles que confiam nele. No verso 3, a palavra do Senhor diz assim: os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Herança aqui não é a ideia da hereditariedade. Nós recebemos de Deus nada por hereditariedade. A ideia aqui é que os filhos são bênçãos do Senhor como promessas. É Deus prometendo e se cumprindo essa promessa nas nossas vidas. A ideia, portanto, aqui no texto, é que Deus, quando nos abençoa com filhos, os filhos, eles são, portanto, o cumprimento das promessas de Deus. Não como uma herança de hereditariedade que nós herdamos, portanto, dos nossos pais, mas como um cumprimento da promessa, daquilo que Deus faz nas nossas famílias. Nós estamos perto de colhermos a nossa segunda promessa. Estamos pensando que a aljava vai ficar somente nessas duas flechas, né? Pelo menos a princípio. E é isso que nós temos planejado. Tem a Helena, tem a Elisa, desculpe, e agora, daqui a 18 dias, nós teremos a segunda flecha da aljava, que é a Helena. Cumprimento de promessas, queridos. Deus cumprindo as promessas sobre as nossas vidas. Confesso para os irmãos que nós nunca oramos demasiadamente sobre isso. Nós temos um compromisso de servir a Deus na sua palavra, dentro daquilo que Deus pretende para as nossas vidas, e o nosso coração sempre foi aberto para o Senhor. Senhor, se o Senhor quiser cumprir isso nas nossas vidas, vai se cumprir. Se não, nós vamos entender, porque Deus também acrescenta filhos espirituais para aqueles que são estéreis fisicamente. Portanto, nós precisamos entender que talvez a sua aljava física, ela é vazia, mas talvez seja a oportunidade que Deus está te dando para que você faça em Deus filhos espirituais, para que você possa ter a sua aljava cheia de filhos espirituais. Mas no Salmo, trata-se da bênção do Senhor. O salmista, queridos, ele vai na mesma linha da tradição judaica. Para o judeu, ser próspero é completamente diferente da ideia que nós temos hoje de prosperidade em Cristo. Para o judeu, prosperidade era ter posse, ou seja, ter uma terra, ter casas, ter fazenda, ter boa saúde, gozar de boa saúde e ter muitos filhos. Quanto mais filhos, o judeu entendia que mais esta família era abençoada. Hoje nós não temos a mesma ideia. Portanto, o salmista ele vai expressar justamente dentro da ideia judaica do que era prosperidade para os judeus. Então, no verso 3, nós vamos perceber o salmista se referindo aos filhos
que os filhos são, portanto, uma dádiva, um presente do Senhor, uma bênção que Ele concede. Os filhos aqui são comparados às flechas na mão do guerreiro. Percebe, queridos, que as flechas na aljava, ela não tem utilidade. O salmista vai expressar que as flechas estão nas mãos do guerreiro. Ou seja, na mão do guerreiro as flechas têm utilidade. Na aljava ela é inútil. E o salmista vai, portanto, dizer que essa utilidade, ou esta arma, era a arma de defesa da família. O pai não era envergonhado quando ele ia para as portas da cidade, porque ia junto com ele os seus filhos. A porta da cidade era o lugar de litígio, era o lugar onde se decidia, era o tribunal da época. O tribunal da época era as portas da cidade. E aqui nós temos uma família abençoada, cujos filhos, eles trabalhavam na proteção do pai. É a ideia de que o pai está indo para resolver uma causa, era a ideia de que o pai estava indo para um litígio, para receber talvez uma punição por algo que fez, ou uma recompensa, ganhando uma causa. Mas o texto diz que o pai, que tinha a aljava cheia, ele era abençoado por Deus, porque ele não andava sozinho. Ele tinha o cuidado dos filhos. E aqui, queridos, eu gostaria de ir para a parte final, pensando que, enquanto filhos, já que estamos tratando de família, enquanto filhos, nós precisamos zelar pela integridade dos nossos pais. O pai, que tinha a aljava cheia, ele ia colher da bênção de ter os filhos na porta da cidade para resolver as suas questões. Ele não estaria sozinho. Em contrapartida, os pais, eles só iriam colher isso sobre aquilo que eles plantaram durante as suas vidas. A aljava cheia, ou ter muitos filhos, não era garantia também de sucesso. O que garantia o sucesso do pai ir à porta da cidade e ter a companhia dos filhos para o defender, era a forma como esse pai ou essa mãe educava os seus filhos. É lógico, queridos, que não é uma regra, e é muito triste. Eu tenho uma mãe que ela trabalhou no asilo da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, durante muito tempo, e lá tinham casos, variados, de mães e pais que foram bons pais, boas mães, mas que no final das suas vidas foram negligenciados pelos filhos. Em alguns casos, os filhos não tinham como agir de outra forma, porque os pais precisavam de cuidado, e era o lugar adequado para que os pais fossem cuidados, mas os filhos estavam sempre presentes, iam visitar todos os dias. E havia casos também, infelizmente, de pais que foram colocados por filhos, porque durante a educação dos filhos, os pais negligenciaram essa educação e foram péssimos pais. O texto está nos mostrando que os filhos que iam com o pai na porta da cidade, para o tribunal, para resolver uma acusação injusta ou uma situação, eram filhos que estavam acompanhando os pais porque eles foram educados e eles amavam este pai. Nós, enquanto filhos, independentemente da educação que nós recebemos do pai, do amor do pai e da mãe, o que nós temos para dar sempre é o amor, porque nós somos cristãos. E quando nós falamos sobre o mandamento de Jesus, que Ele nos mandou amar uns aos outros,
E a medida deste amor é o amor que ele tem por nós, quando ele diz: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. É um parâmetro acima de tudo, ou seja, o amor que eu preciso dar ao meu próximo é um amor sacrificial, porque Jesus ele se sacrificou por nós por amor, e é um amor que não espera nada em troca. O que nós poderíamos dar para Deus que pudéssemos recompensar a Deus por aquilo que Ele fez por nós? Nada. Jesus, portanto, foi para a cruz, no nosso lugar, sem esperar nada em troca. E é justamente esse amor que Jesus nos pede para que nós possamos amar uns aos outros. Amem uns aos outros assim como eu vos amei, como Jesus nos amou, de forma sacrificial e sem esperar nada em troca. Então, enquanto cristãos, independentemente da forma como os nossos pais nos trataram, ou a forma como os nossos pais nos educaram, o que nós temos a oferecer sempre é o amor. Se fomos maltratados, nós precisamos amar. Se fomos rejeitados, nós precisamos aceitar, acolher e amar, porque é isso que nós precisamos fazer se nós nos identificamos com Cristo, se nos declaramos cristãos. Agora, queridos, no que cabe a nós, também enquanto pais, tendo a oportunidade de podermos educar os nossos filhos no Senhor, para vivermos segundo a palavra de Deus em família, tendo os nossos filhos temendo a Deus, nós precisamos fazer isso, nós precisamos demandar isso sobre a vida dos nossos filhos. Se queremos lá na frente ter os nossos filhos indo conosco em companhia para os tribunais, nós precisamos educar os nossos filhos, amar os nossos filhos, abraçar os nossos filhos, para que nós possamos colher isso. E enquanto filhos, o que nos cabe é amar. Paulo dizendo aos seus filhos espirituais, numa igreja bem ruim, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era muito ruim, irmãos, com práticas assim, terríveis. E Paulo escrevendo aquela igreja, Paulo vai dizer assim: ainda que amando a vocês mais, eu seja menos amado por vocês. Portanto, o que Paulo está dizendo, queridos, que a forma como nós amamos é a forma como Jesus nos amou. Quando Ele se entregou por nós em sacrifício e quando agora Ele não espera de nós nada em troca. Ele morreu por pecadores, Ele morreu por nós. Estávamos totalmente separados de Deus, destinados ao inferno, distantes de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Mas Ele nos reconciliou com o Pai. E nele nós temos vida abundante. E agora nós precisamos viver isso nas nossas famílias. Para terminar, queridos, eu quero concluir pensando, portanto, neste contraste. Se na primeira estrutura nós temos a inutilidade de uma vida sem Deus, na segunda estrutura nós temos aqueles que são abençoados por Deus porque confiam e dependem de Deus. E é isso que o salmista vai nos dizer. E é isso que o salmista, o quadro que o salmista nos pinta no Salmo 127 é: você pode fazer, mas se você fizer sem Deus, é inútil. Agora, se você fizer e Deus estiver no negócio, as bênçãos do Senhor vão recair sobre vocês, porque Ele dá da sua bênção até quando nós estamos dormindo. É isso que o salmista está dizendo. Portanto, queridos, nós, enquanto dependentes de Deus, nós precisamos entender que quem guarda é Deus, quem constrói ou nos usa para construir é Deus que nos supre do pão de cada dia, é Ele que nos oportuniza de desfrutarmos do alimento que Ele nos dá, e é Deus quem dá filhos como herança, como promessa. Se vivermos na dependência dEle e não confiarmos nos nossos próprios esforços, mas dependendo dEle, a sua bênção estará sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é depender de Deus.
Agora, para dependermos de Deus, nós precisamos deixar o nosso ego de lado. Nós estamos vivendo num tempo na qual o humanismo, né, ele tem estado em voga. O eu no centro, a nossa vontade, contrariando a vontade de Deus, tem estado, no nosso tempo, a cada dia mais avolumada. Pessoas cheias de si, pessoas idolatrando a si mesmas, pessoas vivendo segundo a sua vontade. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, vivendo impiamente. O que é uma vida ímpia? Uma vida ímpia é vivermos sabendo que Deus existe, mas como se Deus não existisse. Isso é uma vida ímpia. Portanto, praticar a impiedade é viver sabendo que Deus existe, mas ter atitudes e viver uma vida como se Deus não existisse. E é isso que nós estamos presenciando no nosso tempo, infelizmente. Portanto, para dependermos de Deus, queridos, nós precisamos entender que Ele precisa se assentar no trono do nosso coração. Enquanto nós estivermos no trono do nosso coração, vamos sofrer, a nossa família sofre junto, e não vamos desfrutar das bênçãos do Senhor, porque é isso que o Salmo nos ensina. Vamos construir de forma inútil. Podemos até construir, mas de forma inútil. Mas quando nós deixamos Deus reinar em nós, Deus se assentar no trono do nosso coração, como nós cantamos nas canções, né? Reina em mim. É Deus reinando em nós, como nós oramos, sobretudo na oração modelo que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, reina em nós, reina no nosso coração. É porque nós estamos dizendo que nós estamos saindo do trono do nosso coração, e agora quem vai se assentar é Ele que vai decidir por nós, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos guiar, que vai nos conduzir pelo seu Santo Espírito. E naturalmente as nossas famílias serão abençoadas por isso. Amém? Portanto, queridos, que possamos construir, que possamos guardar, que possamos trabalhar para levar o sustento para os nossos lares. Mas tudo isso só terá sentido e utilidade se de fato nós estivermos dependendo do Senhor. Amém?